Dia abençoado, amém, irmãos? Creio que cada um de nós tivemos, junto às famílias, um momento de sermos abençoados, né, pela família que o Senhor tem plantado. E a palavra de Deus, ela sempre coloca, né, a respeito da família, daquilo que Deus tem prazer em trabalhar e ministrar. Hoje nós vamos trazer uma palavra sobre uma mulher, mas eu não quero falar especificamente sobre essa mulher, mas eu quero falar sobre atitudes dessa mulher que cabe a cada um de nós, homens, mulheres, servos do Senhor, amém? Termos esse exemplo que ela teve, a sua atitude em meio à circunstância que ela estava vivendo, amém? Eu quero ler com os irmãos, então, no livro de Êxodo, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Quando falo o nome dessa mulher, eu sei que a gente vai lembrar aí de um hino que ficou muito assim, em alta há pouco tempo, né? Joquebede. Joquebede. Tem promessa, Joquebede. Amém? Êxodo, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém? Senhor, nós te bendizemos, Pai. Louvamos o teu nome pela tua palavra, que é viva e eficaz. Bendizemos o teu nome, Senhor, por aplicações, Senhor, por exortações. Senhor, e que nessa noite a tua palavra, Senhor, como semente, ó Deus, possa germinar em nossos corações fé e esperança, ousadia, Senhor, coragem. Tudo, Senhor, que muitas vezes temos necessidade, Pai. Nós te pedimos que seja despertado em nós, que possamos, Senhor, olhar meio às circunstâncias, mas também abrir os nossos olhos para a eternidade, para Ti, e saber, Senhor, a quem nós pertencemos. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, dá-nos, ó Deus, atenção à Tua palavra, dá-nos ouvidos aguçados, Senhor, para entender aquilo que Tu desejas falar ao nosso coração, Senhor, porque sabemos que Tu ministras, Senhor, diferentemente em cada mente, em cada coração. Por isso, Senhor, nós te clamamos, aplica segundo a Tua vontade, ó Pai, que ela jamais volte vazia, mas cumpra aquilo que está no Teu coração. A começar em mim, Senhor, em cada um de nós te clamamos, ó Pai, que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém? Como eu disse, o texto fala sobre Joquebede, fala sobre a mãe
de Moisés. O texto nem fala aqui o nome dessa mulher, mas fala do acontecimento, do nascimento de Moisés. E esse momento, né, do nascimento de Moisés não era um momento bom. Se nós olharmos aqui no capítulo anterior, diz que o povo de Israel estava, né, como escravos no Egito, e nesse momento, nesse período, ou até antes desse período, já não se conhecia mais a respeito de José, já não sabia mais quem tinha sido José e o que ele havia feito pelo Egito. Então, nesse período, já estava outro faraó, então a distância do conhecimento de José, do bem de José, já estava distante sobre o povo. Então, o povo estava cativo. E vendo, né, Faraó, que o povo, ele crescia, se fortalecia, nascia muitos meninos, e meninos era sinal de que poderiam, né, suscitar soldados. Então, o Faraó, temeroso de uma possível, né, um possível levante, uma possível oposição ao seu comando, à sua posição de Faraó, ele ordena que os filhos, né, os meninos que nascessem, fossem mortos. E ele chama, no capítulo anterior, ele chama as parteiras, né, para que elas matassem os meninos que nascessem e as meninas deixassem livre. No verso 15 do capítulo 1, diz: o rei ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias são muito... É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem os hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então, a gente vê que havia uma ordem, né? Já tinha havido uma ordem para que, ao nascer, fossem mortos. Mas as parteiras, temendo, antes de temer a Faraó, o Todo-Poderoso, elas antes temeram a Deus e não fizeram tal mal. E é questionado, né? Então ele lança mais um decreto, mais uma ordem, que os meninos fossem lançados ao mar. E a gente vê que logo no início diz que a mãe, né, a Joquebede, juntamente com o seu esposo, eles eram descendentes da casa de Levi ou da tribo de Levi. Então, eles tinham já uma descendência, tinham já conhecimento de quem era Deus, de toda a provisão, né? E o seu nome, né, o significado é Jeová é glorificado. Então, não é à toa, né, que essa mulher ela já leva uma incumbência, já leva um peso da glória, já leva um peso do nome do Senhor ser exaltado, né? Então, a gente vê que, nesse momento aqui, essa mulher, ela é despertada, né? E eu fiquei pensando quanto difícil foi para essa mulher dar à luz em meio àquelas circunstâncias. Em cada geração, irmãos, nós encontramos pressões diferentes. Nesse momento aqui, dessa história, a pressão era os decretos de Faraó, a ordem de Faraó,
perseguição, matança. E em cada período, em cada século, vamos dizer assim, nós temos um tipo de pressão diferente. Hoje, nós vivemos pressões diferentes. E além das pressões que todos vivemos, cada um vive uma pressão em particular. Vive um momento que é de angústia, que é de incerteza, que causa, às vezes, paralisia, né? Faz com que a pessoa fica inerte. Mas na vida dessa mulher aqui, em meio a essa oposição, em meio a esse caos que ela estava vivendo, em meio a essa pressão, ela conseguiu centrar, ela conseguiu, né, pensar, ela conseguiu voltar a sua mente para os propósitos de Deus. E eu vi nessa mulher uma ousadia, eu vi nessa mulher coragem, inteligência, eu vi nessa mulher temor a Deus, fé, obediência. E nós vamos encontrar, então, na vida dessa mulher algumas posturas que nós precisamos ter também, né? E a primeira foi essa, né? De ter coragem. E nesse texto, lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 23, diz: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que o menino era formoso e não temeram o mandamento do rei. Essa mulher escolheu confiar. Essa mulher encontrou, né, coragem. Hoje, quando nós lemos esse texto, quando nós lemos a respeito de Jó, quando nós lemos a respeito de Daniel, de José, nós vemos que história maravilhosa, que ação de Deus, que tremenda, né, a história final, como ele foi, né, como ele se conduziu, como eles conseguiram se conduzir. Mas, olhando para a nossa vida também, Deus também já tem o capítulo final da nossa história. Amém? Deus já tem um capítulo final, nós não sabemos. E talvez a gente viva o caos, as pressões, as dificuldades, que todos eles viveram, ou parecido. Claro que a gente não tem agora perseguição, matanças, decapitações, mas nós pensamos, né, que maravilha. Mas aí é que está quando o Senhor deseja despertar em nós a confiança, a coragem, a certeza de crer num Deus que sabe tudo, que entende tudo, que tem todas as coisas sobre o teu governo, sobre o domínio da sua voz, sobre o domínio das suas mãos. Nada foge do controle de Deus. E nós ficamos, às vezes, na incerteza sobre o dia de amanhã. Nós ficamos na incerteza, né, sobre o mês que vem. A gente vive muito na incerteza porque a gente não tem o script. A gente não tem história, a gente não tem o livro, né? E o ser humano, hoje em dia, né, a humanidade, ela vai em busca de saber. As cartomantes, as videntes, hoje em dia, né, se busca muito saber, porque todos querem ter segurança, né, saber o que vai acontecer. Mas o que Deus deseja de nós não é que a gente fique preocupado e querendo saber como está. Ele deseja ver em mim e você a confiança, mesmo sem saber o que vai acontecer. Mesmo sem saber o que vai acontecer. Em Mateus, no capítulo 6, ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Alguma. Comer, o que vestir, não é isso? Todas as coisas, o Senhor diz que Ele dá ao seu tempo. A seu tempo, Ele dá todas as coisas. Porque como Ele cuida das coisas mais simples, dos pássaros, das rosas, das plantas, como Ele cuida de todas as coisas, assim Ele cuida de nós. Mas Ele diz, no verso 33, busca primeiro o meu reino. Busca primeiro as coisas que são do alto. E as demais, as coisas humanas, as coisas que você precisa, as suas necessidades básicas, eu darei conta. E no versículo final, a gente vê que Deus deu conta. A gente vê que essa mulher cuidou do filho. Nos versículos finais, por favor, diz que, no verso 9, eu vou te pagar para você criar. Deus proveu. Essa mulher não tinha nem imaginado receber para cuidar do filho.
Ela nem sonhou, mas a confiança em Deus foi além. Ela recebeu para cuidar do filho. Então, a gente fica preocupado. E o Senhor deseja, né, que nós confiemos nele. Lá no Salmos 37, o verso 4 e 5, coloca para mim, por favor. Salmos, de número 37, 4 e 5 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Volta o 4 para mim. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós pecamos muitas vezes porque quando diz ali, Ele satisfará os desejos do meu coração, ou do teu coração, a gente pensa nos nossos desejos, nas nossas ambições, nos nossos sonhos. Mas o Senhor também diz que nós não recebemos porque a gente pede mal, para gastar nos nossos deleites. A gente não pede para a glória de Deus, né? A gente não pede para que o nome de Deus seja exaltado ou reconhecido nas nossas vidas, para que nós sejamos bênção. Então, satisfazer os desejos do nosso coração é de um coração que antes está guardado em Deus. É um coração que antes está fechado com Deus, né? Hoje em dia não diz isso, está fechado com Deus. Um coração que antes está preso em Deus. Umas emoções que antes está seguro em Deus. Um coração que confia nele. Amém? E a gente vê pela descendência dessa mulher que o coração estava preso em Deus. A vida dela, a família dela já estava presa em Deus. Então, a confiança dela não estava, né, naquilo que Faraó poderia, né, riscar lá o decreto, revogar o decreto. Mas não foi dessa forma. A confiança dela estava em Deus. Amém? E nisso nós também precisamos confiar no Deus que sabia e que sabe aquilo que vai realizar. Nesse período aqui, irmãos, hoje em dia, nós temos ultrassonografia, né? Que a gente sabe logo o sexo do bebê e sabe N coisas a respeito do bebê que está sendo gerado. Nesse período, a gente sabe que não existia isso. Então, a incerteza estava sendo gerada, mas ela não sabia se era menino ou se era menina. Mas ela sabia que se fosse menino, iria morrer. Essa era uma certeza que estava decretada. Mas aquilo que estava sendo gerado no seu ventre, ela não sabia. A confiança em Deus. A certeza de que o menino ou menina era do Senhor. O menino ou menina. Aquilo que está sendo gerado no teu coração, os propósitos de Deus para a tua vida, que você não fique preocupado, né, se será assim ou se será de outra forma, mas saiba que aquilo que Deus tem reservado é para a glória de Deus e já está no Senhor. O que eu preciso, o que você precisa, é confiar no Senhor de todo o coração. E outra coisa que a gente vê aqui, em Hebreus 11, 1, nos diz que a fé é a certeza. E certeza não é eu acho que dê certo, que vai dar certo, eu espero que vai dar certo, mas a fé é certeza, é convicção de que ia dar certo. Então, essa mulher, ela já cria, ela já tinha certeza, alguma coisa ia acontecer, ela estava esperando no Deus de Israel. No Deus vivo, alguma coisa ia acontecer. Não era um Deus de pedra, uma estátua qualquer. Era o Deus vivo, o Deus que já estabeleceu todas as coisas. Então, a fé era firme, era sigida. E essa mulher, embora ela estivesse guardando o seu filho, e a gente sabe, quando tem uma criança, como é difícil segurar um choro de uma criança. Não é isso, irmãs? Né? Aqui na igreja, de vez em quando, aí tem uns choros aí que as mães não conseguem, né, acalentar. E para essa mãe guardar, esconder uma criança sem que ninguém ao redor soubesse. Até porque, se alguma pessoa soubesse, poderia até, não é isso, denunciar. Mas essa mulher escondeu, com certeza. Ela tinha
convicção de um escape, de uma resposta. E você e eu, a gente precisa também confiar no Senhor. Ele já tem o caminho aberto, Ele já tem a porta aberta, Ele já tem a direção certa. O que eu e você precisamos é confiar no Senhor. Nesse momento, todo o amor dessa mãe, todo o cuidado, todo o zelo, né, para acalar ou acalentar aquela criança não era suficiente. E nisso a gente vê a ação de Deus. A paz reinando, a convicção de que Deus estava presente naquela casa. Amém, irmãos? Confiar, e ela acreditou, ela escolheu confiar no Senhor. Outra coisa que nós vemos é que essa mulher, ela tinha certeza da sua família, estava escondida em Deus. Não só a família, né, dos seus avós, dos seus antepassados, mas também a família a partir dela também tinha um propósito. Então, creia, não só seu avô, sua mãe, seu pai, tinha um propósito e criou você num propósito, uma educação, mas a partir de você também, nós precisamos também continuar crendo nesse propósito e até o fim. Amém? E nesse momento, a história já havia dito, a partir de Abraão, que o povo seria escravizado, mas também que haveria um libertador. Então, a história do povo de Israel, a história hoje da igreja, não é uma história perdida no tempo, não é uma história qualquer. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Ainda estamos no mundo, ainda temos várias situações, várias etapas, várias lutas, várias circunstâncias, várias pressões, mas a gente também sabe o final da história. Amém? A gente já sabe o final da história. Somos mais que vencedores. A gente sabe o final da história. Receberemos o galardão. A gente sabe o final da história. O inimigo já é derrotado. A gente sabe o final da história. Nós somos o povo mais feliz da terra. Amém? Nós sabemos. Essa mulher sabia. E ela confiava, porque tinha um propósito de vida. Então, nós precisamos crer no Senhor. Crer naquilo que o Senhor já falou em sua palavra, não numa palavra profética, mas numa palavra que foi profecia, que é um Deus de palavra, é um Deus que cumpre aquilo que prometeu. Amém? Então, nós precisamos confiar no propósito da nossa existência. E essa mulher creu e nos incentiva, nos impulsiona a crer. Outra coisa que eu vejo na vida dessa mulher é que Deus deu sabedoria. Sabedoria naquele momento, na hora certa, de deixar ir, de colocar o seu filho, né, no meio do mar. Naquele momento, ela desfrutou do seu filho o tempo suficiente para incutir, para dar, para que ele soubesse quem ele era. Ela ministrou não só o seu crescimento, mas também na sua mente, no seu coração, nessa fase, né, da infância, o quanto guarda. E quanto nós também precisamos saber que nós precisamos não só receber para nós, mas também os pequenos, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Essa mulher, ela tinha consciência que ela ficaria pouco tempo, e o pouco tempo ela usufruiu da melhor maneira possível. E muitas vezes a gente fica pensando, foi pouco tempo que nós tivemos. E a gente não sabe quanto tempo nós temos junto a alguém que nós estamos perto. Mas vamos usufruir, essa mulher escolheu a melhor forma, vamos usufruir da melhor forma possível. Seja ele já uma pessoa adulta, seja uma pessoa pequena, né? Mas vamos usufruir da melhor maneira possível, deixando um legado, deixando uma marca, deixando um propósito definido para o que está por vir, para aquilo que há de acontecer. Amém? Então, na vida dessa mulher, ela escolheu, ela teve sabedoria, teve prudência, ela escolheu seguir aquilo que Deus havia determinado para ela. E quando ela entrega, né, quando ela coloca o seu filho no meio do rio, é que ela entendeu, né, que era o tempo que já bastava. E às vezes as circunstâncias, né,
aprisionam, te tiram o fôlego e as coisas apertam de tal maneira. Então é hora de abrir mão, irmãos. É hora de entender que não cabe mais a você agir, dominar. É hora de você dizer para o Senhor, eu fiz a minha parte. Fala para o irmão que está ao teu lado, entrega. Entrega o remo. Tem um hino da harpa que diz, solta o cabo da nau. Solta, larga, confia, entrega, rende-se. Seja lá a palavra que você absorver melhor para a tua vida. Mas entrega, rende, devolva ao Senhor. Deposita nas mãos do Senhor. Entenda, né, que às vezes as circunstâncias, ela vem para ofuscar, para minar a fé, a esperança, a paz. E nós somos humanos, nós somos limitados. E o Deus que nós servimos, não, Ele é ilimitado, Ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos. É o Deus que quebra o arco, corta a lança. Ele é o Deus que quebra os carros no fogo. Ele é o Deus que te diz, aquietai-vos, sossega, calmaria no teu coração, tenha paz. Né? E às vezes num tempo que não há paz, no tempo que há tormenta, no meio, né, da tempestade, o Senhor apenas diz, eu estou no controle. Devolva o controle. Devolva o controle. Devolva, né, as decisões prontas, aquelas que são melhores. Muitas vezes a gente quer tomar as decisões porque são favoráveis. Mas o Senhor diz, até as decisões. As nossas decisões, elas são rasas, né? Elas são para o nosso bem. Elas são, muitas vezes, para nos satisfazer. Né? Eu tomei a decisão, a melhor decisão possível. Mas a melhor ainda é muito aquém daquela que é a decisão de Deus, daquela que é a vontade de Deus. Então, em meio à circunstância, em meio ao momento que o controle, né, que as coisas estão desordenadas, entrega, renda. Aquilo que estiver nas suas mãos para fazer, faz. Mas deixe no encargo do Senhor. Essa mulher, ela abriu mão do filho, abriu mão, né, daquele momento de continuar com o seu filho. A gente não sabe, né, os sentimentos que poderiam surgir, né, uma angústia, uma separação, um bloqueio. Mas ela, mesmo naquele momento de entrega, naquele momento de entregar o seu filho, ela escolheu. E por isso essa mulher desperta tanto a confiança. Do primeiro versículo até o último, eu vejo confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Não estribes no seu caminho. Não escolha o seu caminho. Não é do homem que caminha dirigir o seu caminho, nem daquele que está no caminho dirigir os seus passos. Tudo está nas mãos de Deus. Dá uma catucada no seu irmão e diz, tudo está nas mãos de Deus. Confia, entrega. Entrega a Ele o seu amanhã. É turbulento, é assombroso, entrega ao Senhor. Então, queridos, às vezes, e nesse momento aqui, a família foi separada, mas separada para um propósito maior. Às vezes, Deus permite o caos na tua vida, permite o caos no seu meio de trabalho, permite uma tempestade, permite que a sua casa, né, se trema um pouco, mas para um propósito maior. Daniel, José, né, Jó, esses nomes todos que eu citei, e tantos outros que vocês possam lembrar, eles viveram um momento de crise, um momento de insegurança, mas tinham um propósito de Deus que era muito maior. Mas sempre tem da parte de Deus o mais, mas o porém, né, se, e aí que está. O Senhor quer saber como nós estamos até chegar no final. Porque todos esses homens, eles passaram por esse momento de crise, por esse momento de tormenta, por esse momento de estar preso, por esse momento de ser preso, de ser vendido, de estar em chagas. Cada um passou por um momento terrível. Por um momento terrível. Mas Deus tinha uma glória lá no final. Mas a postura deles em meio ao caminho, em meio ao percurso, é que conta para Deus. Então o Senhor
em meio às nossas crises, em meio àquele que pisou no teu calo, em meio àquela dispensa do trabalho, em meio àquele salário que foi defasado, em meio a qualquer circunstância, o Senhor quer ver a nossa reação em meio ao caos, em meio à surpresa. O Senhor quer ver a nossa reação. Como é que a gente tem reagido? Como é que nós temos vivido o nosso dia? Deus esqueceu de mim, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. Como a gente tem reagido, irmãos? Pensa aí com os seus botões. Como você tem reagido? Porque a nossa reação, a nossa postura diz muito a respeito da nossa fé, de quem nós cremos. Então, conforme eu reajo, conforme eu estou vivendo, é conforme vai ser a resposta. Conforme o Senhor vai me abençoar ou não. Por isso que tantas vezes na vida da Márcia, demora tanto a chegar a resposta, demora tanto a chegar a bênção, porque a Márcia está, ora crê, ora não quer. E vai chover hoje, então não vou plantar não. E a Bíblia diz que aquele que olha para o vento, aquele que olha para a nuvem e não planta no momento certo, não vai colher no momento certo. Se é o momento de plantar, plante. Senão não vai ter a colheita, porque tem um tempo certo. Mas se olhar o tempo, se olhar as circunstâncias, não vou fazer nada, não vai ter resultado. Então eu preciso estar focado no Senhor, estar preso nele, confiando em suas mãos. Ele se encarrega do resto. Ele se encarrega de dar a vitória, ele se encarrega de dar o checkmate. Ele se encarrega não só dele ser o vencedor mor, mas de dar a você, a cada um de nós, a vitória. Mas vamos lembrar de como nós estamos em nossa postura. E aí, como eu disse no final, né, a fé dessa mulher, a postura dessa mulher, dessa mãe, ela foi recompensada, ainda que ela nem tivesse pensando, né, não viu o metal, mas ela foi recompensada. A sua fé tem recompensa. Deus é aquele que pode fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Porque Deus não deixa passar nada desapercebido. Nada. Nada que acontece, você pode pensar, acordei hoje, fiz, não fiz, deixei de fazer, fiz demais, deixei. A gente pensa, está complicado. Mas para Deus, Ele sabe tudo que você fez, que você não fez, o que deixou de fazer, o que você pensou, né? Vou dizer eu, o que eu pensei, né? Ele sabe tudo. Então, muitas vezes, eu penso a respeito de algo que está desapercebido para Deus, mas nada passa desapercebido. Eu posso pensar que aquele momento, né, passou em vácuo, passou, simplesmente passou. Não, para Deus não passou. Ele viu cada momento, cada segundo, daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e daquilo que eu ainda vou pensar amanhã. Ele já sabe. Das minhas reações amanhã, das suas reações amanhã, Ele já sabe. Não passa nada desapercebido. O seu amanhã vai chegar. Amém? Vamos acordar amanhã. Aleluia. Mas antes de chegar até nós, já passou pela provisão, pela bênção de Deus. Vai acontecer isso com o Luiz, vai acontecer isso com o Tiago, vai acontecer isso com o Gessé. E como nós estamos vulneráveis nas mãos de Deus, basta tão somente confiar, acreditar, buscar de Deus sabedoria, a instrução divina, se render ao Senhor, saber que tudo está diante dEle, saber que Ele é o Deus que governa todas as coisas, que a minha e a sua história já está diante dEle. Então vamos confiar no Senhor. Ainda que venham caos, ainda que venham turbulências, confie no Senhor. Então não importa qual seja a dificuldade, não importa o momento que você esteja passando, o que nós não podemos fazer é ficar limitados, parados, né? Sem perspectiva do que irá acontecer. Se não temos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém? Então vamos colocar de pé, eu convido os irmãos do louvor para que estejam à frente e que nós possamos ter essas posturas, irmãos.
não somente olhando para a vida dessa mulher, não pensando em mulher, em gestação, mas olhando para a vida, para o nosso viver, que nós possamos confiar no Senhor, buscar dele sabedoria, né? Não deixe que a angústia, que o medo, que nada limite, mas confie, ora, rende ao Senhor. Aqui no texto não diz que essa mulher teve um momento em oração, como Ana, né, diz que ela orou, se rendeu ao Senhor. Aqui no texto não diz, mas diz que ela era serva. Diz que essa mulher era da casa de Levi. Eles tinham um propósito. Eles eram da tribo de Levi. Você também é. Então você também tem propósito. Então vamos confiar no Senhor. Vamos fazer a nossa parte. O Senhor vai se encarregar do resto. Lance ao Senhor, né? Lance no rio Nilo, né? Lance no mar. E deixe que o Senhor vai dar a direção certa. Deixe que o Senhor vai dar a direção certa. Ele vai encarregar de dar a solução, de dar a resposta, de dar provisão. Amém? Ajoelhai. Amém? Se renda ao Senhor. Tudo é mais tranquilo e fácil na jornada aqui, com Deus guiando o nosso caminhar. Não existem circunstâncias difíceis de entender. Quando Deus está conosco é tudo bom. Mas ao chegar e pensamos que as respostas não virão, dando graças ao Mestre, que de pronto nos responde às orações. vai entregando, irmãos. Vai colocando diante do Senhor as nuvens. Vai declarando ao Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. E ficamos perguntando o que temos de sofrer. Não será que Deus de mim se esqueceu? Quando chegar, Vamos nos lembrar. nos lembrar Vivemos pela fé, por aquilo que esperamos, pela confiança. Aleluia. graças ao Mestre, que de pronto nos responde às orações. Ajoelhai pro alto, Ele tem a eternidade em suas mãos. E quando
Deus, Senhor do universo, Senhor de todas as coisas. Ainda que estejamos de pé, Senhor, nós estamos rendidos a Ti, Pai. Ainda que estejamos de pé, Senhor, Tu conheces as nossas fraquezas, as nossas limitações. Tu conheces, Senhor, as guerras que cada um dos Teus filhos tem passado, as circunstâncias, os medos. Senhor, Tu sabes todas as coisas a nosso respeito. Sabes que somos pó, Senhor. E no nome de Jesus Cristo nós te clamamos. Pai, olha para nós, tem misericórdia de nós. Senhor, sustenta a fé, sustenta, Senhor, neste momento. Abre os olhos espirituais. Senhor, quebranta o nosso coração, Pai, para que possamos, ainda que de pé, Senhor, estarmos rendidos a Ti. Dando graças ao Mestre. Diante do Rei. Diante do Rei há tanta reverência. Diante de uma majestade há tantas leis, há tantos ritos. Senhor, e Tu abriste o caminho, Senhor. O véu do templo foi rasgado para que nós tivéssemos acesso. Não há mais ritos, não há mais sequências, não há mais consequências. Tu disseste, Senhor, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Mas Tu dizes também, limpai as mãos pecadores, para que possam ser abençoados. No nome de Jesus, Pai, nós te clamamos nessa noite. Ainda que de pé, Senhor, nós estamos rendidos a Ti. Ainda que de pé, nós te clamamos, vem sobre nós. Vem sobre a vida da Tua igreja, vem sobre a vida das famílias, Pai. Nesse momento, Senhor, que tem sido tão bombardeada a família, nós oramos, como essa família, Senhor, de Joquebede, do seu esposo, toda essa família, Senhor, dos filhos, dos seus pais, dos seus avós. Senhor, nós oramos pelas famílias, Pai. Que Tu possas abençoar, Senhor, que Tu possas sustentar, que Tu possas guardar, que haja um propósito, Senhor, de caminhar juntos. Em nome de Jesus, una, Senhor, o coração do pai ao filho, do filho ao pai, do marido à esposa, da esposa ao marido. Ah, Senhor, de irmão para com irmãos, Senhor, nós te pedimos que esse elo seja forte, Senhor. Que esse elo seja cada vez mais forte, Senhor, para que o adversário, para que as tempestades, Senhor, não venham, Senhor, derrubar, não venham aniquilar, mas pelo contrário, Senhor, que mesmo que a tempestade chegue, mesmo que a turbulência chegue, mesmo que o inimigo, Senhor, venha com perspicácia, Senhor, seja firme, ó Deus, estejam inabaláveis, porque sabemos, ó Deus, que unidos, Senhor, serão fortes, vencerão todas as turbulências, porque Tu és aquele, Senhor, que é o elo mais forte. Tu és o elo mais forte, Tu és aquele que fixa, Tu és aquele que blinda a nossa vida, Tu és o guarda fiel do Teu povo, Tu és aquele que guarda a entrada e a saída, Tu és aquele, Senhor, que dá provisão, Tu és, Senhor. Por isso nós nos rendemos a Ti, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós rendemos a Ti glória e louvor. Nós rendemos a Ti gratidão, Senhor, pelo que Tu has de estabelecer no dia de hoje, suscitando em nosso coração confiança, atitude, Senhor, de perseverança, atitude de, Senhor, ter sabedoria que vem do alto, ter posturas sábias, Senhor, que não haja medo que venha roubar ou minar a fé e a esperança. Mas em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado em cada família, em cada vida presente aqui, Senhor, glorifica o Teu nome. Faça o Senhor romper, ajude, Senhor, a vencer as barreiras. Nós clamamos pela Tua bênção, pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. E pensarmos que as respostas não virão. E pensar que Deus de mim se esqueceu. Mas em meio a esses pensamentos, olhe para o alto, olhe para o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, que de pronto Ele estende a tua forte mão. Fala para o irmão que está ao teu lado: Senhor, estende a forte mão. Senhor, estende a forte mão. Amém. Que o Senhor te faça mais que vencedores, amados. Lembre-se que há uma promessa da parte de Deus, há uma palavra da parte de Deus, que Ele é contigo.
não te deixaria órfão, está contigo. Mas nós precisamos clamar por Ele, para que Ele esteja perto, para que Ele se manifeste, para que Ele interaja conosco. Precisamos chamar para o Seu nome. Amém? Em nome do Senhor Jesus, nós temos uma semana pela frente, uma semana de oração na terça-feira, uma semana quinta-feira de estarmos reunidos aqui novamente, estudando, ouvindo a palavra do Senhor. Nós temos grupos pequenos durante a semana, segunda, quarta, sexta, sábado. Nós temos grupos, pessoas reunidas, orando, declarando fé. E em nome de Jesus, que você não se sinta excluído, mas que você se sinta encaixado. Amém? Próximo, não só de Deus isoladamente, mas próximos uns dos outros. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, com todo o povo que ama e aguarda a sua vinda. E que a igreja que ama o Senhor diga amém. A paz do Senhor, amados.